Nesta aula, veremos como realizar a customização do Identity na ASP.NET Core 2.1. Na aula anterior, eu mostrei que o Identity ele é implementado na ASP.NET Core 2.1 em uma Razor Class Library, disponível em um pacote NuGet no projeto ASP.NET Core MVC criado no Visual Studio 2017. Nós vimos que, embora a nossa aplicação tenha toda a funcionalidade do Identity, nós não temos mais acesso ao código dos controladores nem das views. Dessa forma, nesse cenário, como eu posso realizar a customização no Identity na ASP.NET Core 2.1? Então eu vou abrir aqui o projeto criado na aula anterior, onde eu já registrei um usuário cujo e-mail é macorati@yahoo.com. Se eu abrir o banco de dados no SQL Server Management Studio, eu vou ver aqui o banco de dados Demo Identity 21, que é o banco de dados que eu configurei lá na minha string de conexão no arquivo appsettings.json, e ele criou esse banco de dados e as tabelas que o Identity usa para persistência. Abrindo a tabela ASP.NET Users, eu tenho aqui a informação do usuário que eu registrei persistida. Então, dessa forma, eu tenho o Identity funcionando corretamente, com registro, login, logout. E se eu abrir aqui o meu projeto, eu tenho aqui na pasta Views o arquivo login partial, onde eu posso verificar, através do código desse arquivo, que eu tenho acesso aqui, que ele está definindo no código, ao controlador account, o método action registre login do controlador account, usando a área Identity, tá vendo? Aqui todos os links definidos que acessam os métodos actions dos controladores, que nós vamos ver como isso está funcionando depois, usam agora a área Identity. Então, como que eu posso fazer uma customização? Então, vamos supor que eu queira customizar as páginas de login, de register e de logout, traduzindo-as para português. Como é que eu faço isso? Então, eu vou parar a minha aplicação, eu vou abrir aqui, eu vou fechar essa página e vou aqui na janela Solution Explorer. Na janela Solution Explorer, eu venho aqui no meu projeto, seleciono a opção Add e venho aqui na opção New Scaffolded Item. Aqui eu tenho a opção Identity, onde eu vou gerar o scaffold do Identity. Então eu vou clicar aqui no botão Add, ele vai me abrir uma janela de diálogo exibindo todos os arquivos para o qual eu posso gerar o scaffold. Então, aqui eu tenho que informar uma página de layout específica ou usar um layout que está definido lá no arquivo view start file, dentro da pasta pages, dentro da pasta identity, na estrutura do projeto. Então, vamos supor que eu quero alterar o login, o logout e o registro. Feito isso, basta eu informar qual que é o arquivo de contexto que eu estou utilizando e eu já posso gerar o scaffold. Nesse momento eu vou clicar no botão Add e você vai perceber que ele vai criar aqui, dentro dessa área, da pasta área do Identity Pages, ele vai criar o scaffold desses arquivos e vai permitir eu customizar assim as páginas da minha aplicação. Então eu vou clicar no botão Add e ele vai gerar o scaffold aqui para mim. Ele terminou e perceba que ele aqui na pasta áreas Identity, ele gerou uma pasta Account e dentro dessa pasta ele fez o scaffold aqui do login, do logout e do registro. Aqui eu tenho o que é chamado de Razor Page, que eu mostrei em outra aula do curso. Então, apenas para recordar, eu vou abrir o arquivo CSHTML do login. Perceba que eu tenho aqui no início do arquivo a diretiva Page, que informa ao Razor que este arquivo representa uma Razor Page. Eu tenho a diretiva Page que vai tornar esse arquivo uma Action MVC, o que significa que ele pode tratar requisições diretamente sem passar pelo controlador. É por isso que ele está atuando como um controller também. Então essa diretiva ela vai afetar o comportamento das demais construções Razor. Então a diretiva model nesse arquivo vai informar para a ASP.NET Core para vincular essa página com uma instância de login model, que por convenção, eu vou abrir aqui o arquivo do code behind, eu tenho aqui o login model informando que ele está herdando
de uma Page Model. Então é assim que funciona. Então se eu quiser customizar aqui as views, eu vou, no meu caso aqui, passar isso aqui para português. Por exemplo, usar uma conta local para login. Aqui eu vou colocar esqueceu a sua senha. Vou fazer algumas traduções para você perceber que a customização vai funcionar. Usar outro serviço para login. Essa é na view login. Vamos no register. Criar uma nova conta. Vou colocar aqui, ó, registrar. No botão registrar. E no logout, você efetuou o logout com sucesso. Perceba que eu tenho aqui no Code Behind a definição de modelos, ó, input model, que são utilizados aqui nas Razor Pages. Então tudo isso veio substituir aquela implementação MVC. Então agora, se eu executar a minha aplicação, o que vai acontecer? Eu fiz alterações nas páginas para as quais eu gerei o scaffold, que foram geradas aqui dentro da pasta áreas do Identity, da Pages e da pasta Account. Agora eu vou fazer uma pergunta. A funcionalidade que eu tenho lá no meu pacote, ela ainda continua lá? É claro que continua. Então, quando eu executar, o que vai ficar valendo? Vai ficar valendo o que eu alterei aqui ou que o código que está implementado na RCL lá no pacote NuGet. Aqui vale a seguinte regra: quando uma view, uma partial view, uma Razor Page, ela for encontrada na aplicação web e na Razor Class Library, a marcação Razor no arquivo CSHTML na aplicação web tem precedência. Então é por isso que eu consigo customizar. Então, se eu executar novamente a minha aplicação, naturalmente eu não traduzi muito texto aqui para não perder tempo, né? Mas já vai dar para a gente perceber que a customização que foi feita, ela já vai estar valendo. Então eu vou clicar aqui em Register, olha lá, ó, registrar e criar uma nova conta. Olha lá, ó, registrar. Vamos ver o login. Usar uma conta local para login, tá vendo? Usar outro serviço para login, tá vendo? Então a minha alteração já está valendo. Então é assim que nós podemos customizar. Aqui eu fiz uma alteração apenas de texto, mas eu posso alterar código também, que está definido aqui nas Page Model, que as Razor Pages utiliza. Então é assim que nós podemos fazer a customização do Identity no Visual Studio, de uma maneira bem simples. Em uma próxima aula eu vou mostrar como fazer a implementação do Identity em uma aplicação que não tem ainda o Identity implementado. Então até a próxima aula.